Nem sempre nós ouvimos falar dos mais diferentes países que existem no mundo, mas há um país que se chama Etiópia, e é um país do continente africano. E você pode ver aqui ao lado uma imagem que mostra o continente africano e identificado também a Etiópia. A Etiópia fica próxima do Egito, do Sudão e também próxima do Mar Vermelho. Por que eu falo da Etiópia? Já vamos descobrir. Pesquisei na internet alguns dados sobre esse país e constatei que a população é de 110 milhões de habitantes, mais ou menos a metade da população brasileira, e que mais de 50% destes habitantes são cristãos. Olhem só, são cristãos. E aí me veio a pergunta: quem teria sido o primeiro cristão da Etiópia? Ou então, quem levou a fé cristã até a Etiópia? Eu não tenho todas essas respostas, mas há algumas pistas. E uma delas está no texto de Atos capítulo 8, há pouco lido pelo pastor Ismar. O que nós temos naquele relato? Um alto oficial da rainha da Etiópia, provavelmente seu ministro de finanças, tinha ido a Jerusalém para adorar. É assim que se refere o texto bíblico. Provavelmente era alguém que foi convertido ao judaísmo. E era muito comum que judeus e também convertidos ao judaísmo, que viviam nos mais diferentes países, fossem a Jerusalém pelo menos uma vez por ano, por ocasião das grandes festas, para adorar a Deus. E o nosso amigo etíope, provavelmente na sua ida a Jerusalém, comprou uma Bíblia, ou melhor, um rolo do livro do profeta Isaías, pois ao retornar para casa, sentado em sua carruagem, ia lendo o profeta Isaías. Vamos deixá-lo lendo o livro. Quero agora apresentar o segundo personagem desta nossa história. O livro de Atos dos Apóstolos também é conhecido como o livro dos Atos do Espírito Santo, porque mostra como o Espírito Santo guiou, conduziu os apóstolos e os cristãos, os primeiros cristãos, no testemunho da fé cristã, no testemunho de Jesus como Salvador de todas as pessoas. Depois do Pentecostes, ocasião em que aproximadamente 3.000 pessoas, diante da pregação de Pedro, creram no Senhor Jesus e foram batizados, após este dia a igreja crescia diariamente, e os novos convertidos eram acrescentados ao grupo de cristãos. Isso trouxe uma demanda de trabalho muito grande para os apóstolos, a ponto de eles não darem conta do trabalho. Foi então que decidiram escolher os chamados 7 diáconos, pessoas que foram encarregadas especialmente de ajudar na assistência de pessoas mais necessitadas. Um destes, aliás, na medida que a igreja crescia, também começou a crescer a perseguição a esses cristãos. E um destes 7 diáconos, o Estevão, deu um forte e vigoroso testemunho de sua fé, o que lhe custou a vida, porque ele foi apedrejado e morto, tornando-se o primeiro mártir da história do cristianismo. E nós podemos ler isto em Atos capítulo 8, verso 1. Naquele dia, ou seja, o dia da morte de Estevão, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. E aqui nós vamos encontrar o nosso segundo personagem. É verdade que a perseguição não calou os cristãos.
A perseguição não fez com que os cristãos se escondessem, pelo contrário, ela os espalhou para que anunciassem Cristo em outros lugares. A perseguição trouxe, na verdade, novas oportunidades e novos desafios para a igreja. Escutem como continua o relato do capítulo 8 de Atos. Enquanto isso, os que foram dispersos, ou seja, espalhados pela perseguição, iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, e esse é o nosso segundo personagem, Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia, e houve grande alegria naquela cidade. Filipe também era um dos 7 diáconos. Observem que em meio aos problemas e perseguições, a Igreja de Cristo continuou a sua missão. Filipe teve grande sucesso no seu trabalho, anunciou Cristo para multidões e muitos conheceram Cristo e creram nele. Só que Filipe não ficou na Samaria. Agora Filipe recebeu de Deus uma nova mensagem. Ele que havia anunciado Cristo para multidões, agora estava sendo enviado para anunciar Cristo a uma pessoa. Podemos ler lá no verso 26, levante-se, vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Exatamente o caminho, a estrada por onde ia aquele etíope. E, conforme lemos no verso 29, então o Espírito Santo disse a Filipe, aproxime-se desta carruagem e acompanhe-a. Para encurtar a história, você conhece o desfecho. O etíope estava lendo o texto de Isaías, especialmente aquela parte onde está escrito, ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como um cordeiro mudo, diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E aí estava a dúvida daquele homem. Quem é esse cordeiro que foi levado para o matadouro? A quem se refere o texto bíblico? Ao profeta Isaías ou a outro? Esta é a dúvida, esta foi a pergunta dele a Filipe. E então, começando por esse texto da Escritura, Filipe anunciou àquele homem a mensagem de Jesus. Filipe lhe explicou que Jesus é o cordeiro que foi levado para o matadouro, que foi levado à cruz para pagar pelo pecado e pela culpa de todos os seres humanos. E aquele homem creu em Jesus. E, seguindo o caminho, chegaram a um lugar onde havia água. E ele foi batizado. E então o texto conclui dizendo que ele seguiu o seu caminho cheio de alegria. E aí, minha irmã e meu irmão, o que você acha? O que você acha que este homem fez quando ele chegou na Etiópia? Será que ele ficou calado? Será que ele guardou isso para si? Você não acha que ele deve ter, a partir do texto bíblico que ele estava lendo, você não acha que ele contou para muitas pessoas que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi levado à cruz para salvar os judeus, os gregos, os etíopes, os brasileiros e todos os povos e raças? Não sei, mas pode ser que foi a partir do testemunho deste homem que a fé cristã se estabeleceu também na Etiópia. Ou então, foi um dos pontos de partida. Talvez você esteja perguntando, pastor, onde você quer chegar? O que você quer transmitir? Na verdade, a partir deste relato, eu quero lançar um desafio primeiramente para mim, mas também para você. Sabem, existem muitos pregadores, missionários, evangelistas, cristãos,
que testemunham a mensagem de Cristo para multidões e são usados pelo Espírito Santo para converter multidões. Mas também há situações em que o Espírito Santo usa seus servos para levar a fé a uma pessoa, para dar testemunho para uma pessoa. Talvez uma pessoa que depois possa multiplicar este testemunho. Também quero dizer que o Espírito Santo continua comandando a Igreja de Cristo e continua comandando também a tua e a minha congregação. Vivemos momentos difíceis hoje, como testemunhar? Sabem, os momentos de dificuldade que nós estamos vivendo por causa da pandemia, que de certa forma limitam um pouco aquelas nossas atividades regulares às quais estávamos acostumados, mas estes momentos, estas dificuldades também colocam diante de nós novas oportunidades, novos desafios para explicar que Jesus é o Salvador e para anunciar que nele temos vida eterna. Quais são as oportunidades que o Espírito Santo tem colocado diante de ti? Pensa sobre isso. Procura ver e compreender onde estão as tuas oportunidades de explicar a Escritura para alguém e mostrar que Jesus é o Salvador de todos, porque Ele assumiu o pecado de todos, Ele pagou pela culpa de todos, Ele garantiu o perdão e a vida eterna para todos. Aqui na Comunidade Cristo, em anos passados, nós trabalhamos orientados por um quadro. E esse quadro vai ser colocado aqui agora para que você possa visualizá-lo. Esse quadro nos mostra o nosso círculo de convivência. Quais são as pessoas que estão próximas de nós? Quais são as pessoas que estão ao nosso redor? Aquelas pessoas especiais para as quais nós podemos explicar a Escritura e testemunhar Jesus. O quadro nos mostra que este círculo pode ser composto pelos membros da nossa família de sangue, ou por irmãos aqui da congregação, ou então pelas pessoas que moram próximas de nós, ou pelas pessoas que convivem conosco no trabalho, nos estudos, ou até nos momentos de lazer. Quais são as pessoas especiais para as quais nós podemos explicar a Escritura? E aí há 3 ações que são bem importantes. Primeira, vamos identificar essas pessoas. Quem são as pessoas do nosso círculo de convivência que ainda não conhecem a Jesus? Agora, uma segunda atitude. Vamos orar por estas pessoas, para que o Espírito Santo nos dê oportunidade de falar e para que o Espírito Santo abra o coração das pessoas próximas de nós. E agora a terceira atitude. Vamos nos aproximar destas pessoas. E esse é o ponto. Nos aproximar e então aproveitar a oportunidade para dar o testemunho de Jesus ou para explicar a Escritura. Foi isso que o Espírito Santo disse a Filipe. Te aproxima deste homem. Te aproxima deste homem que está nesta carruagem. Anda junto com ele. Acompanha-o. Está aí o nosso desafio, irmãs e irmãos. Lembram? Deus também chegou perto de nós. Deus se aproximou de nós. Mesmo sendo nós pecadores, na pessoa de Jesus Cristo, Deus chegou perto de nós. E pela sua palavra, pelo batismo, pela Santa Ceia, Ele chegou e continua chegando perto de nós, nos capacitando para que nós possamos nos aproximar dos outros. E o momento é oportuno para nós nos aproximarmos daqueles que estão dentro de suas carruagens, ou daqueles que estão fechados em seus problemas, em suas preocupações, em suas dúvidas, em suas incertezas. Aqueles que estão com medo neste tempo de pandemia,
aqueles que sofrem angustiados por causa da morte ou da enfermidade. Aproximemo-nos. Mas o tempo é de isolamento, talvez alguém vá dizer. Nós vamos encontrar as maneiras de nos aproximar. Quero relatar que também aqui em nossa congregação Cristo, muitos irmãos e irmãs têm tomado a atitude, a iniciativa. Quando não tem o contato telefônico dos irmãos, buscam junto à secretaria da comunidade o contato para chegar perto, para se aproximar dos irmãos. Este é o desafio que eu quero deixar para mim e também para você. É claro, para isto precisamos da direção do Espírito Santo. Precisamos estar conectados com Jesus na sua palavra. E o texto do Evangelho que foi lido neste culto, ele nos deixou isso muito claro. Por isso eu quero relembrar agora, ao concluir esta mensagem, algumas destas palavras de Jesus, conforme o texto bíblico na nova tradução da linguagem de hoje. Ouçam mais uma vez o que Jesus disse. Eu sou a videira, meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão o que pedirem. Que Deus nos conserve, Deus Espírito Santo nos conserve unido com Cristo na sua palavra, para produzirmos muito fruto. Amém.